Certinho. Bom, eu sou Marçal de Menezes Paredes, eu sou professor do curso de Relações Internacionais da PUC e a convite aqui estou fazendo uma breve análise sobre o que está acontecendo no Sudão nesse momento. Como vocês têm reparado pelos jornais, desde o dia 15 de junho, né, desse ano estourou uma nova guerra civil no Sudão, particularmente na região do Darfur, próximo à capital Khartoum. Eu tenho uma análise sobre esse conflito que, de alguma maneira, abre algumas camadas, digamos assim, históricas nesse processo. E antes de entrar especificamente no detalhe do que está acontecendo e por que o conflito se estabelece, eu queria fazer uma espécie de reflexão histórica para dar um pano de fundo para vocês. A primeira coisa, é importante dizer que a região do Sudão e Sudão do Sul foi agora recentemente formado, também em função de uma série de conflitos que aconteceram naquela região. O Sudão do Sul foi criado em 2011, capital Juba, num movimento separatista, mas que também carrega de alguma forma as mesmas tensões religiosas, étnicas e militares que estão envolvidas dentro do que se passa agora na atual guerra civil no Sudão. A região do Sudão, de alguma maneira, estabelece uma espécie de ponte entre a África saariana e a região do Egito. E a África subsaariana e a região do Egito, melhor dizendo. Portanto, existe uma série de etnias, mas que estabelece uma zona de comunicação entre a África islamizada, a África cristianizada, a Etiópia é muito próximo dali, inclusive, e a África com religiosidades, digamos assim, animistas, nativas do continente africano. Esse conflito se estabelece, não é de hoje, ele se estabelece desde o período do Antigo Egito, portanto remonta ao período da Antiguidade, que estabelecia, digamos assim, um contato, inclusive com a escravização, através do escravismo, de povos da Península Arábica e povos, digamos assim, da África subsaariana. É importante lembrar que depois da expansão da religião islâmica no século VII, também essa região foi uma via, um caminho de transporte de escravizados da África subsaariana para dentro do que é hoje ali a região do Egito, por exemplo, que faz fronteira norte com o Sudão. Portanto, a história do Sudão, ela diz respeito a um composto de fatores étnicos e religiosos num contexto de mudança de diferentes períodos históricos. Mais recentemente, no século XIX, no final do século XIX, é importante mencionar a crise do Império Turco-Otomano e depois da Primeira Guerra Mundial, que se esfacelam, né, como sabemos, depois da Primeira Guerra Mundial. Isso tudo vai ter uma série de desdobramentos. O Sudão, particularmente, se torna, depois da Primeira Guerra Mundial, uma espécie de protetorado britânico. E só em 1956, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, que o Sudão se independiza. Mas ainda se independiza em 56 como sendo o Grande Sudão, antes da separação Sudão do Sul. E esse Grande Sudão era, sem dúvida, o maior país do continente africano e trazia, digamos assim, todo este complexo vinculado à expansão islâmica, ao escravismo de povos subsaarianos da África dentro por exemplo, do Império Turco-Otomano. Trazia também complexidades vinculadas aos conflitos mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, no continente africano como um todo, é importante chamar a atenção para a proeminência do exército, das instituições militares que foram sim utilizadas pelas grandes bandeiras do Ocidente, pela França, pela Inglaterra, por exemplo, no conflito da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, existe naquela região do Egito, no Sudão do Sul, por exemplo, existe um setor armado, uma elite militar bem treinada, bem, inclusive, aparelhada do ponto de vista de conceitos políticos, do ponto de vista da compreensão ideológica, particularmente anticolonial,
no pós-Segunda Guerra e que vai daí sim surgir contra o colonialismo britânico, num pacto depois anglo-egípcio, porque dá razão de ser a independência do Sudão em 56, como eu já falei. Contudo, de 56 para cá, o Sudão teve mais de 15 golpes militares. E a grande questão está aí justamente, numa espécie de lastro do lugar estratégico e até proeminente de grupos militares que acabam querendo dar a sua cara à instituição estatal e politizando o exército. É isso depois que vai acirrar mais ainda os ambientes, vai esquentar mais ainda as consciências, quando isso se misturar com com a complexidade étnica daquela região. Como eu já falei, nós estamos falando de uma ponte, né, de comunicação da África, digamos assim, árabe para a África subsaariana, para a chamada África Negra. E é nesse contexto que vai ter uma série de etnias e que vão ser muito suscetíveis a serem manipuladas ideologicamente por determinados grupos de pressão, particularmente no cenário onde grupos militares querem tomar por força o poder. Isso, como eu falei, de 56 para cá tem mais de 15 golpes militares no Sudão, portanto é uma região de alta instabilidade política. Em 2003 tem uma outra guerra no Sudão, outra guerra civil, onde grupos paramilitares são responsáveis por limpezas étnicas, por genocídios, inclusive denunciados pelas organizações multilaterais, a Human Rights Watch, por exemplo. E isso, quer dizer, esse conflito de guerra civil com limpeza étnica, com golpes militares, em 2003 chega ao escalabro, tem mais de 1,5 milhão de mortos, por exemplo. Em 2011 vai haver o movimento separatista do Sudão do Sul, separando o Sudão em 2 estados, Sudão com capital em Khartoum, Sudão do Sul capital em Juba. E agora, né, em 2023, do que se trata? Se trata de um conflito onde fica na região do Darfur, é uma região no sul do Sudão, não é Sudão do Sul, é no sul do Sudão, a norte do Sudão do Sul, e que ainda, de alguma maneira, apresenta essa instabilidade da comunicação da chamada África Árabe com a África Negra, mas que vai ter como grande veículo, digamos assim, incentivador desse conflito, o chamado Rapid Support Forces, que é um grupo paramilitar que tem atacado os locais do governo, né? O grande líder, né, do chamado RSF, o Rapid Support Forces, é o Mohamed Dagalo, e que tem colocado em questão o governo de Abdel Fattah al-Burhan, melhor dizendo, que é de fato chefe das forças militares do Sudão. É importante chamar a atenção que este grupo, né, o Rapid Support Forces, tem já historicamente relação com o grupo Wagner, o Wagner Group, que tem sido conhecido, né, agora no contexto da guerra da Ucrânia, e tem também representado os interesses geopolíticos da Rússia naquela região. Então, do que se trata o conflito de hoje? O conflito de hoje, ele desdobra uma série de camadas históricas que remontam, número 1, né, a comunicação da África Árabe com a África Negra. Número 2, o escravismo da África Negra no contexto árabe. Número 3, as complexidades do esfacelamento do Império Turco-Otomano. E número 4, das guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, onde tiveram, particularmente a Segunda Guerra, conflitos muito graves, justamente na região entre o Egito e a Líbia. É muito próximo dali. É nesta região entre o Egito e a Líbia que o Sudão, abaixo do Egito, se mete no meio, ou é metido no meio, inclusive tendo participado nas guerras civis na Líbia, tendo participado, inclusive depois já na Península Arábica, nos conflitos que têm acontecido no Iêmen, com militares justamente desse Rapid Support Forces, incentivados ou até, digamos assim, vinculados a esses conflitos, seja da Líbia, seja no Iêmen, pelo Wagner Group,
que representa os interesses russos geopolíticos. Efetivamente, acaba pagando preço às pessoas civis, pessoas comuns que vivem na região do Darfur e na grande Khartoum, por exemplo, capital do Sudão, mas que acabam sofrendo nesse processo de instabilidade do Estado e de politização de conflitos étnicos e até da geopolítica de interesses internacionais, particularmente do Wagner Group, dentro deste grupo militar, paramilitar, o RSF, o Rapid Support Forces, e que acaba questionando o governo de Al-Burhan do Sudão. Então, é um conflito paramilitar que um grupo questiona o governo militar do Sudão, mas animando desconfianças e animosidades étnicas mobilizados por interesses geopolíticos internacionais e que acaba, digamos assim, colocando aquela região num total descalabro e fazendo tudo pegar fogo efetivamente. Então, do que se trata é um somatório que desde, por exemplo, 2003, na Guerra Civil acontecida também na região do Sudão, com limpezas étnicas de mais de 1,5 milhão de pessoas mortas, por exemplo, no chamado Massacre de Khartoum, de lá para cá, os traumas daquela limpeza étnica e depois os traumas políticos vinculados à independência do Sudão do Sul em 2011, né? Nunca foram efetivamente acalmados, aplainados. E agora isso se estabelece num conflito dentro das Forças Armadas, cujo um grupo paramilitar questiona o governo militar do Estado do Sudão. É importante lembrar, o RSF tem sido alimentado e tem sido usado, inclusive, pelo Wagner Group como seu ponta de lança, digamos assim, naquela região. Então, me parece que essas várias camadas do que está acontecendo no Sudão demandam, né, uma análise, ao mesmo tempo, histórica, de longa duração, uma análise de conjuntura do século XXI daquela região, dos movimentos separatistas, por exemplo, mas também uma análise dos interesses e do desequilíbrio do sistema internacional que a própria guerra da Ucrânia representa, mas que no conflito do Iêmen, no conflito agora do Sudão, mas também, por exemplo, na Síria, nós podemos enxergar braços, digamos assim, ensanguentados e de questões efetivamente acirradas, né, com conflitos muito graves, mas que no fundo remontam ao desequilíbrio do sistema internacional e que é tão bem visível, né, na questão da invasão russa na Ucrânia. Então, o Sudão, de alguma maneira, estabelece esse olhar histórico, ou demanda esse olhar histórico importante. É importante também lembrar, lá da cidade do Cairo, na África do Sul, até o Cairo, lá na cidade do Cabo, na África do Sul, até a cidade do Cairo, no Egito, existe toda a espinha dorsal do continente africano, toda ela foi colonizada pelos britânicos. E é exatamente nesse final do colonialismo britânico que vai se dar depois a instabilidade política do Sudão, de 56 para cá, depois dando origem à Guerra Civil em 2003, depois o separatismo do Sudão do Sul em 2011 e agora em 2023 essas camadas todas vêm ao de cima, né, se despejam num conflito que tem tudo para ser absolutamente, tem sido já muito sangrento. Espero ter ajudado na análise de conjuntura. Fica aqui um abraço para toda a turma e para o professor João em especial. É isso. Deu? Eu falei?